Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre um assunto polêmico, que é o jejum intermitente. No vídeo passado, nós falamos muito sobre o emagrecimento e quais os aspectos envolvidos e qual a dificuldade do emagrecimento na população geral. Porque tanta gente acima do peso, 60% da população brasileira está sobrepeso. Estou aqui com a doutora Andréa Lindenberg, que é médica do Núcleo de Emagrecimento aqui da clínica. Olá, Andréa, tudo bem? Obrigada por estar aqui mais uma vez. Ela é a minha médica, ela é responsável por cuidar de mim. Eu sou apaixonada pelo jejum intermitente, só que com acompanhamento. Andréa, conta para nós um pouquinho. Fale o que é, por exemplo. O jejum, como quase todo mundo já imagina, é a ausência da alimentação por um período. Qual é o período exatamente? Isso depende, a gente tem vários protocolos que a gente consegue encaixar o paciente. Só que, se a gente for parar para pensar, o jejum ainda é um tabu na área da saúde. Na verdade, ele é uma prática extremamente antiga, principalmente relacionada à parte religiosa, que muitas pessoas faziam para transcender. Então, hoje em dia, a gente tem visto que isso virou Como uma assim transcender? O que é isso? Evoluir espiritualmente. Não sabia disso, olha que interessante. Exato. O jejum intermitente, tá. Eles usavam isso para evoluir espiritualmente, como se fosse uma evolução que você não conseguisse mais voltar para a posição que você já esteve um dia. Então é profundo, não é simplesmente virar para um lado e poder voltar caso mude de ideia. A transcendência é realmente uma evolução. Olha, passar de um nível para outro. Que interessante. Assim falando. E em relação ao emagrecimento, porque a pergunta é, faz mal? Emagrece? A gente vê, principalmente em rede social, cada um falando uma coisa e médicos falando com opiniões diferentes. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu gosto do jejum não só como estratégia de emagrecimento, mas como uma estratégia voltada para a saúde. A gente sabe que o jejum intermitente, ele pode ser uma ferramenta para auxiliar o emagrecimento. Ele emagrece? Depende. Depende de como você vai usar esse jejum. Nós temos vários protocolos de emagrecimento com o jejum. O mais conhecido hoje em dia e mais usado é o 16-8, onde o paciente passa 16 horas em jejum e 8 horas com uma janela para poder se alimentar. O que vai influenciar realmente nesse emagrecimento do paciente? É como ele vai utilizar essa janela de alimentação. É lógico que a gente já diminui a capacidade assim, de tempo que a pessoa tem para ficar beliscando, para ficar comendo, mas se nessas 8 horas ele fizer uma alimentação boa, saudável, que vai ir de acordo com as suas necessidades, com certeza ele vai conseguir esse objetivo. Tirando isso, o jejum é uma ótima oportunidade para você entender o seu corpo, melhorar a sua saciedade, perceber qual é a necessidade dele. Porque muitas pessoas comem por costume, comem em busca do prazer, comem por ansiedade, que isso é um efeito muito comum do nosso corpo e da nossa mente. Então a gente consegue também perceber que o nosso corpo ele precisa muito menos até do que a gente imagina. E ele não necessariamente precisa de calorias, que é o que a gente fala demais. Ah, mas eu comi tantas calorias hoje, eu comi 1.200, eu comi 800. Mas na verdade o nosso corpo ele precisa de micronutrientes, ele precisa de vitaminas, minerais, ele precisa de aminoácidos, gorduras boas para fazer com que o nosso corpo funcione de uma maneira plena. E nisso a gente pode dar em poucas refeições essa necessidade básica dele. Eu, como paciente do jejum intermitente, desde o início do ano, nós estamos aqui final do ano, início agora de 2019, o que eu percebi? Nem tanto o emagrecimento. Emagrece sim, se você tiver, né, como você diz, naquela janela de período, você tiver uma alimentação balanceada, mas o que é nítido para mim e para o meu marido, que virou um praticante também, é disposição. A mente funciona muito melhor, você tem clareza para tomar decisões. Isso é impressão minha ou é real? Isso é real. Ele melhora muito a questão cognitiva comportamental e funciona até como um protetor das nossas células cerebrais. Se nós formos parar para pensar, a glicose, o açúcar, ele entra aí como
como se ele oxidasse a nossa célula. Ele faz esse mal. É a glicação. A glicação. Então, a gente vai melhorar a energia, vai melhorar a questão do envelhecimento. Então, realmente faz sentido. Faz esse sentido. Eu tive uma situação muito interessante que esse ano, praticando, eu fiz 2 provas fora do país de especialização e uma delas eu fiz não praticando jejum. A segunda, que eu fui para a segunda etapa, eu fui em jejum. E a minha performance foi muito melhor, a clareza do cérebro, disposição e diminui a compulsão. Com certeza. Muitas pessoas me relatam e eu passei por isso, aquela coisa de comer, vou pegar uma coisinha ali, beliscar uma outra coisinha ali, isso aí muda completamente. Existe aquela história de que, mas e se comer de 3 em 3 horas não é o certo? Primeiro que não existe um certo e errado, existe a melhor estratégia que o paciente vai se adequar e vai conseguir viver bem naquele momento. Individualizado. Totalmente individualizado. Por exemplo, para pacientes fisiculturistas, para pacientes que querem uma forma física específica, comer de 3 em 3 horas pode ser muito interessante, mas para uma população em geral que tem um objetivo de ficar saudável e ficar com um peso bom, não tem essa necessidade toda. Tanto que se nós formos parar para pensar, o próprio sono já é um jejum induzido. Nós passamos às vezes 8, 10 horas dormindo. Então, num cálculo que se formos fazer, se você comer às 8 da noite e for tomar café às 8 da manhã, já tem 12 horas aí de jejum com facilidade, sendo que muitos pacientes nem gostam de tomar café. Então não existe uma regra. O que pode no período de jejum, que também é polêmico? Exato. Bom, pelo menos o que eu acredito, de acordo com os meus estudos, então... Cientificamente, tem alguns trabalhos publicados. Água, quanto mais melhor realmente, é necessário até para a eliminação de substâncias tóxicas do nosso organismo, então isso influencia bastante no efeito termogênico da nossa célula. É preciso desse suplemento mesmo, dessa questão da água. Chás e cafés sem adoçar, seja com açúcar ou adoçante, independente disso. Adoçantes, eles fazem uma alteração hormonal, é uma baguncinha que acontece aí no nosso corpo, então sempre sem adoçantes. Inclusive flora intestinal, certo? Com certeza. Os adoçantes podem interferir nisso. Uma pergunta é chiclete. Influencia, não sim. Pode chiclete não em pode jejum intermitente. chiclete. E quem não pode fazer? Quais as contraindicações de um jejum? Cientificamente falando. Existem contraindicações clássicas e existem relativas. Idosos, é necessário fazer um acompanhamento médico para ver se o paciente cabe nessa indicação. Gestantes também não é indicado fazer o jejum. E distúrbios alimentares, como bulimia e anorexia, transtorno de compulsão alimentar. São pessoas que precisam primeiramente passar por uma estabilização emocional. Então é um tratamento multidisciplinar que a gente indica realmente, a pessoa precisa ressignificar a alimentação e não necessariamente entrar num esquema terapêutico de dietas. E quem tem diabetes, pode? Diabetes tem que ser acompanhado sempre com um profissional, porque vai mexer com medicação, é um dos tratamentos, pode ser? Pode. Então, pode ajudar a estabilizar o quadro, reverter o quadro de diabetes? Pode, mas sempre com acompanhamento para não ter hipoglicemia. Além da questão do emagrecimento, que é o que as pessoas mais buscam relacionados ao jejum, a gente tem outras vantagens que eu acho que são até mais importantes. A questão da longevidade, a renovação celular que acontece. Imagina que é a hora que a gente dá um descanso para o nosso corpo e ele consegue melhorar a produção de hormônios, fazer a renovação, reparo intestinal, que a gente sabe hoje que está extremamente relacionado à nossa qualidade de vida e ao surgimento de novas doenças. A melhora também da saúde cardiovascular, porque muitas vezes os pacientes que começam a aderir ao jejum intermitente, a gente tem aí uma melhora dos níveis de colesterol, HDL, LDL, triglicérides, melhorando aí também o risco de doenças cardiovasculares. Uma das coisas também que eu acredito ser
um dos maiores pilares do jejum intermitente é a estabilização e a melhora da insulina, a resistência das células à insulina. Então isso ajuda muito no tratamento de diabetes dos pacientes pré-diabéticos que estão nesse caminho. A gente tem uma melhora significativa e, como você já mesma falou, a melhora da saúde mental. Então atua aí na prevenção de doenças neurodegenerativas, na melhora da energia celular. E cientificamente comprovado, isso é muito interessante. Bom, obrigada, Andréia. Obrigada, gente, Kátia. qualquer dúvida, só entrar em contato, estamos à disposição e, importante, ter sempre seu médico de confiança.